que eu subo a essa tribuna primeiro para falar que o veto da presidenta Dilma foi um veto equilibrado. Muita gente acha que o Rio de Janeiro ganhou. Senhores, nós ganhamos a parte que já estava contratada. Daqui para frente, senador Jarbas Vasconcelos, há uma mudança muito grande. A presidenta Dilma preservou o projeto do senador Wellington Dias em relação aos contratos daqui para frente, tanto em concessão quanto em partilha. Vou dar um exemplo. Os municípios produtores, por exemplo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, recebiam pelo atual modelo 26,25%. Sabe para quando vai cair na partilha? Para 5%. Na concessão, os municípios que recebiam 26,25% cai para 4%. Então a presidenta fez um veto, ao meu ver, equilibrado. Preservou a parte que já estava contratada, citando o artigo 5º da Constituição, quando fala de direito adquirido e ato jurídico perfeito, mas aceitou integralmente o projeto aprovado do Congresso Nacional em relação ao futuro. Então, veja bem, foi uma saída equilibrada. Para os senhores terem a ideia, juntando estados, municípios produtores, municípios afetados, pela regra atual, 61,25% ficam com os produtores, apenas 8,75% com os não produtores. Sabe para quando vai? Os não produtores sobem para 49% e os produtores caem de 61% para 29%. Agora eu queria chamar a atenção dos senhores sobre um outro aspecto, e eu quero trazer aqui o texto do veto da presidenta Dilma. E eu queria chamar aqui a atenção, porque eu acho que era o melhor caminho a seguirmos. Um caminho de acordo a partir desse veto. Porque, senhores, vou abrir aqui o trecho do veto. Só um segundo. Desculpa que eu estou a baixa. Estou aqui no meu iPad. Senador Wellington Dias, no veto da presidenta Dilma, ela cita o artigo 5º, quando fala de direito adquirido, de ato jurídico perfeito, mas ela cita, eu quero ler um trecho aqui do veto, o artigo 20, parágrafo 1º, e fala, aqui eu vou ler a razão do veto do artigo 3º. As novas regras de distribuição dos royalties previstas no artigo 3º do projeto, ao não ressalvar sua aplicação a contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso 36 do artigo 5º e o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Os royalties fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira dada a estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias destes mesmos entes, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. O que eu quero dizer aqui aos senhores é o seguinte: nós aceitamos o que saiu do veto da presidenta Dilma. Não é o que nos atendia de início. Tem gente no Rio que reclama, tem municípios que reclamam, mas aceitamos aquilo. Eu quero chamar a atenção dos estados não produtores e dos parlamentares que a arrecadação de receita desse recurso, senador Wellington, senador Moca, vai ser muito importante para esses estados não produtores no futuro. Se os senhores optam por esse caminho de derrubar o veto, nós vamos judicializar tudo. E eu chamo a atenção que, se formos ao Supremo, com base nesses argumentos, os senhores podem, na minha avaliação, perder o que conquistaram em relação ao futuro, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa.
Eu estou convencido, com base nesse veto, até a questão futura entra em discussão. Vossa Excelência vai emitir Porque uma ela está parte? vinculando claramente a compensação. Eu estou falando isso porque o que a gente quer mesmo aqui é um entendimento, que não haja derrubada do veto. Eu sei da situação financeira difícil dos estados e municípios não produtores. Nós sabemos disso. Há uma desaceleração da economia, a desoneração está atingindo estados e municípios, mas nós temos outro caminho de resolver o momento. Hoje discutimos com o ministro Mantega a questão da dívida pública. Agora eu acho, sinceramente, que a derrubada do veto vai ser ruim para todo mundo. Inclusive, a conquista que os estados não produtores tiveram aqui em relação ao futuro vai estar em jogo e vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Concedo a parte ao senador Wellington Dias. Senador Lindbergh, eu quero, inclusive, parabenizar Vossa Excelência pela forma brilhante com que defende, Obrigado. Com entusiasmo, com paixão, a sua tese. Acho que isso me deixa orgulhoso, até como seu companheiro de partido, para ver aqui, como eu dizia há pouco, ela não se trata de uma situação de divergência intrapartido e nem entre os partidos, nem quem é base e quem é oposição. Na verdade, é algo que unifica posições nos diferentes estados. Apenas pelo que Vossa Excelência mesmo acabou de ler. É verdade, é uma o que é o royalties? Não tem um imposto, não tem um tributo. Então, é cobrado para a empresa que ganha o direito de um campo, de explorar um campo. Essa empresa é dona do petróleo na concessão, ela é dona do petróleo, ela pode pegar o petróleo, vender bruto, refinar, vender querosene, vender gasolina, enfim, ela tem toda a liberdade sobre o petróleo. Ela paga, na verdade, um bônus no momento em que concorre à licitação e, em seguida, paga uma compensação financeira. Essa compensação financeira são os royalties e a participação especial, que foi criada em lei mais à frente. Agora, veja só, aí mesmo quando a Vossa Excelência lia, ela é paga para a União, estados e municípios. O que é que ela quer dizer? Tem uma parte que é da União, sempre, uma parte da União, e uma outra parte que pertence a estados e municípios. E o que é que Vossa Excelência lê também? É que onde tem só estados e municípios, é no seu território. No seu território. Ou seja, o mar é território da União. O mar não é território em nenhum lugar, de nenhum estado individualmente. Então é por isso que eu sustento com a maior convicção que não há, naquilo que trabalhamos no projeto aqui, aspecto de inconstitucionalidade. E é por isso que eu acho que o caminho adequado é esse do entendimento. É esse do entendimento. Por quê? Porque eu acho que é importante considerar sim, mesmo sendo 2 estados, do outro lado 24, mas considerar os interesses do povo capixaba, do povo carioca, e é isso que eu também defendo. Muito obrigado. Mas o que eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, senador Wellington, eu vou ler novamente, é que aqui, e os nossos pareceres, tanto do professor Célio Borja, como do professor Luiz Roberto Barroso, e aqui no veto da presidenta, é que aponta um efeito de vinculação dos royalties aos estados produtores e confrontantes. De forma que a minha opinião é o seguinte: se for para o Supremo Tribunal Federal, a conquista que os estados não produtores tiveram aqui pode ser derrubada. E eu quero ler o texto novamente, para o senhor entender a vinculação. Os royalties fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira dada aos estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo. Olha só, olha a vinculação. No entendimento de Vossa Excelência, quem são os produtores? Os produtores. Quem são? Rio de Janeiro, Espírito Santo e muitos outros que vão ser, inclusive, o Estado de Vossa Excelência. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. É que Rio no seu território, Espírito Santo no seu território não são produtores. Produtores são Ceará, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, que produzem no seu território. É só isso que eu quero chamar a atenção. Está de uma parte, senador? Claro, concedo a parte, senador Magno Malta. Com todo respeito a Vossa Excelência, esse debate não vai a lugar nenhum.
A tese do senador Wellington é conhecida desde o projeto Vital do Rego. E eles sabem que eles venderam para os estados deles e para a população gato por lebre. O povo hoje no país, em cada estado, acha que royalties é petróleo. O petróleo, o mineral, o que está debaixo do solo, do subsolo é de todos, diz a lei. Mas royalties, todo mundo sabe, é pagamento de passivo ambiental. Só quero dar uma contribuição a Vossa Excelência. Passivo social, uma série de passivos. É pagamento de aluguel. Só para trocar tudo isso em nota de R$1 para quem está em casa entender. A presidente Dilma vetou e ela deu uma contribuição respeitosa ao país. Porque ninguém virá mais aqui disputar uma licitação com um país que quebra contrato e vive de insegurança jurídica. Vossa Excelência falou corretamente. Se o veto for derrubado, e ao vetar ela foi muito corajosa, quero aplaudir com todas as minhas forças, e compreensiva, mostrando compreensão da Constituição brasileira, como chefe de Estado, reconhecendo que nenhum país desse mundo, e nenhum empresário, nenhuma empresa virá aqui disputar licitação de poço de petróleo com insegurança jurídica, porque nós vamos judicializar caso o veto seja derrubado. Mas a presidente Dilma cumpre o que já dizia lá no governo Lula, quando ela só era ministra. E foi ministra das Minas e Energias. Não é alguém cega e lúcida e que tomou uma posição meramente política. Até porque o Colégio Eleitoral do Espírito Santo, ó, tamanhozinho, não podia achar que vai resolver politicamente no Brasil só com o Colégio Eleitoral do Rio, porque é grande. Mas ela tomou uma atitude grande, uma atitude realmente de chefe de Estado. E dizer que os estados produtores do Brasil não são Espírito Santo nem Rio, é até uma brincadeira. Olha, eu queria só concluir dizendo o seguinte aos senhores. Primeiro, agradecer a parte do valente senador Magno Malta nessa luta. O senador Wellington Dias sabe que em relação à exploração de petróleo no mar, senador Magno Malta, em relação à exploração de petróleo no mar, a gente tem um exemplo no Rio de uma cidade como Macaé, que em 20 anos triplicou sua população. Mas eu estou aqui não no sentido de defender uma posição A ou uma posição B. Eu subi a essa tribuna porque eu sinceramente acho que tem que haver um caminho de entendimento, que a derrubada do veto é o pior dos caminhos, a judicialização, inclusive, pode levar a conquistas assumidas por esse Congresso Nacional em relação aos estados não produtores. Porque eu estou convencido que a parte nossa, que já foi contratado, como falou a presidenta, isso é direito adquirido, não é só o veto da presidenta que diz isso. O Supremo vai dizer isso. Agora, ao invés de parecer uma postura combativa, vamos levar o veto. Os senhores podem estar perdendo a conquista que tiveram. Porque alguém acha que o Supremo Tribunal Federal, depois desse veto da presidenta Dilma, não vai concordar com a tese do direito adquirido, do ato jurídico perfeito? Os senhores acham, sinceramente, os senhores acham que, em relação ao que está passado, no Supremo Tribunal Federal tem chance? Não, não tem chance. Agora tem chance de perder o do futuro. Tem chance de perder o do futuro. Por isso eu estou subindo essa tribuna, não é para incendiar, é para acalmar. E o que eu queria era o seguinte, que os governadores dos estados não produtores mandassem suas procuradorias estudar o veto, mandassem, fizerem uma análise jurídica rigorosa, porque no calor dos acontecimentos, a decisão da derrubada do veto pode ser contra os estados não produtores. Então é hora de esfriar a cabeça e ter uma análise jurídica, cada estado fazer isso. Se fizerem isso, eu tenho certeza que vão ver que essa derrubada do veto não é o melhor caminho. Então é esse apelo que nós fazemos aqui. Nós queremos, e tivemos hoje uma reunião em Serra, dizendo isso com o ministro Guido Mantega, onde a gente falava da necessidade de renegociar as dívidas públicas, de aumentar a capacidade de investimento de estados e municípios. Mas o sentido da minha fala aqui hoje, eu acho que os senhores entenderam. É para tentar, eu acho, sugerir aos estados não produtores, aos seus representantes, para fazer uma análise jurídica rigorosa. Agora não é hora de agir com o coração. Agora é a hora de calma e de paciência para a gente construir um entendimento.